Fala galera, tudo bem? Eu sou o Thiago Vieira, sou músico profissional, sou professor, produtor musical e queria nesse vídeo compartilhar um pouquinho das experiências de trabalho que eu tive profissionalmente falando, compartilhar os detalhes, os bastidores um pouquinho, os desafios que eu tive e queria de alguma forma acrescentar para você, se você pensa em viver de música, se você tem dúvidas sobre isso, queria esclarecer algumas dúvidas e te revelar algumas curiosidades que podem ser úteis para você, para te ajudar na tua caminhada. Então vem comigo que eu vou compartilhar um pouco disso, da minha trajetória com você. Bom, a ideia de falar sobre esse assunto é porque várias vezes eu fui procurado por alunos, por guitarristas que me viam tocando, queriam fazer aula comigo, e porque eu já trabalhava musicalmente, profissionalmente com a música, eu poderia ensinar de alguma forma e eles viam alguma coisa em mim. Então, de tanto haver essa procura, eu decidi que traria esse conteúdo porque acho que é uma coisa relevante. E esse tipo de informação a gente não encontra com tanta facilidade, com tanta clareza por aí afora, na internet. Às vezes realmente a gente precisa fazer aula com alguém que já esteja atuando profissionalmente, alguém que já esteja trilhando o seu caminho. Então eu acho que isso aqui seria muito relevante para quem quer, para quem fomenta ser músico profissional. Eu, na minha época, comecei, se tivesse um conteúdo como esse, eu ficaria muito feliz e seria com certeza uma coisa muito útil. Então eu queria começar falando um pouquinho sobre como eu comecei na música, quais foram as coisas que me motivaram, quais foram os meus desafios. Bom, para quem não sabe, eu sou de Itaboraí, sou nascido e criado em Itaboraí, vivo em Itaboraí até hoje. Apesar dos meus trabalhos, quase 100% deles, posso dizer que 80% deles com certeza são fora da minha cidade, mais para Niterói, que são cidades vizinhas, a cidade do Rio de Janeiro e outros estados também, onde eu sempre viajo para fazer show e tal. Então a minha carreira não foi, como eu posso dizer, ela não foi pautada aqui em Itaboraí, apesar de eu conhecer muita gente, eu vou falar sobre isso, sobre os músicos que eu conheci, mas enfim. Eu comecei aqui em Itaboraí mesmo, com 14 anos mais ou menos eu comecei a tocar violão na escola e aquela coisa do contato com o instrumento sempre foi, eu fui me apaixonando muito pelo instrumento e nessa época, dos 14 aos 15 anos, foi a época que eu entrei na igreja. E a igreja tem aquela coisa de você tocar ao vivo, né? Aquela coisa de você se apresentar. Porque uma coisa é você ser um garoto novo que toca ali na escola ou toca em casa, pega as musiquinhas no Cifra Clube. Outra coisa é você, garoto, fazendo tudo isso e tendo um lugar onde você tem as músicas, o repertório para você tirar e se apresentar em público, né? Então a igreja tinha isso, tem até hoje. Isso foi um estímulo muito grande para mim. Foi onde eu aprendi a lidar com ansiedade, com nervosismo, aprendi a me preparar também, a saber o que é tirar uma música para subir e tocar tudo certinho, deixar tudo no dedo. Enfim, foi um baita aprendizado e continua sendo, com certeza. E a partir dali eu comecei a olhar para um amigo meu, que é um grande amigo chamado Cássio Coutinho, que também é da cidade, não mora em Itaboraí hoje em dia, mas ele é da cidade, é músico profissional, começou por aqui também. E nessa época eu conversava com ele sobre música e via ele viajando o Brasil todo. Eu lembro que teve uma época que eu cheguei pra ele e falei assim: Cássio, eu quero me tornar músico também, quero ser músico profissional, quero viver disso. Que eu já amo fazer isso, já amo tocar e imagina se eu ganhar dinheiro fazendo isso. Aí ele falou assim: beleza, até então eu não fazia aula com ninguém, com nenhum professor particular. Aí ele falou assim: a primeira coisa, vou te indicar um professor particular. E ele me indicou o meu primeiro professor de guitarra, que foi o Felipe Bonner, que foi um professor que morava na época em Niterói, ou seja, uma cidade vizinha. E aí já começa essa coisa de começar a sair um pouco da cidade. Eu pegava acho que 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. No total de ida e volta dava umas 4 horas de ônibus para poder ir para casa do Felipe, que era esse meu professor. O Felipe já era um cara que trabalhava e olha só, eu falei no início, né, que às vezes a gente tem esse tipo de conteúdo, esse tipo de contato com essa coisa da música profissional, com quem já está atuando na área. E para mim não foi diferente.
Quando eu quis fazer aula com esse Felipe, que foi meu primeiro professor, eu queria muito fazer aula com alguém que já estivesse fazendo show, gravando, alguém que já caminhasse, já estivesse trilhando na música, porque eu não queria só tocar guitarra, mas eu queria estar pronto profissionalmente para começar a trabalhar, para começar a ganhar minha grana e construir e desenvolver minha carreira como músico profissional. E aí eu fui fazendo aula com ele, fiz mais ou menos um ano e pouco de aula com ele. Através dele eu consegui fazer meu primeiro trabalho, fui fazendo um sub para ele. Para quem não sabe, sub vem da expressão de substituto, né? A gente, quando é chamado para fazer um sub, a gente, tipo assim, eu tenho um trabalho, eu faço shows numa banda, e quando eu não posso, eu coloco alguém no meu lugar para fazer o meu papel, para fazer a minha função, passo todo o repertório para ele. Então, a partir dali, eu já comecei não só a me inserir profissionalmente, conhecendo músicos novos, o que é uma coisa muito importante, você conhecer músicos que trabalhem na área, ampliar network, isso é muito importante, é fundamental, aliás, para qualquer profissão, network é fundamental, mas já estava tendo contato com essa coisa da responsabilidade, da organização, que é muito importante para quem quer ser músico, para qualquer profissional. Mas a música requer muita organização, muita dedicação, muita responsabilidade. Tinha que chegar na hora certinha, eu sempre chegava um pouco antes. Nos primeiros shows, nos primeiros trabalhos, eu ainda não sabia o que é isso de você chegar com um repertório muito pronto. E quando eu digo chegar com um repertório muito pronto, eu digo que assim, geralmente se recebe o repertório antes do show, né? Você recebe uma lista com repertório, às vezes links das músicas, ou às vezes uma playlist onde você pode ouvir, tirar tudo. Tem trabalhos que a produção te dá uma partitura, cifras das músicas, ou você tem que tirar tudo de ouvido, e aí você tem que administrar se você vai querer decorar tudo, se você vai poder escrever alguma coisa, levar uma colinha. Tem trabalho que permite, tem trabalho que não permite você levar uma partitura, então você tem que decorar. Então são muitas informações importantes que eu fui aprendendo ali na prática. Por isso também eu queria ressaltar a importância desse conteúdo, porque tem muita coisa que a gente só aprende quebrando a cara, a gente só aprende errando, e comigo não foi diferente. Nos primeiros trabalhos eu errava muito essa coisa de repertório. Eu chegava em casa, tirava as coisas, mas assim, eu conhecia a música, tirava, mas não estava 100% no dedo. Porque quando eu chegava no palco, subia no palco para fazer um show, eu ficava nervoso, eu ficava tenso, tinha muita gente ali me assistindo, e eu esquecia uma porção de coisa. E isso é o reflexo da falta de preparo que eu tinha na época. Então eu fui precisando errar, infelizmente tive que errar para perceber o quanto eu tinha que melhorar. E aí eu vi os músicos do meu lado tão prontos e eu tão aquém profissionalmente falando, e eu pensava, nossa, preciso melhorar. Na próxima vez eu tenho que chegar com tudo na mão, enfim. E foi uma caminhada assim que teve, graças a Deus, teve muito aprendizado. Tive muitos colegas de trabalho que sempre me deram muitas dicas, muitos toques importantes, sempre foram caras muito generosos. Eu tive a sorte de me relacionar com músicos super generosos que sempre me estavam dispostos ali a me ajudar, a me dar um conselho. Como eu era sempre mais novo, isso era uma coisa interessante. Sempre que eu me inseria nos trabalhos, por conta de ter começado a trabalhar através do meu professor, que era mais velho que eu, e aí eu comecei fazendo sub dele num trabalho, onde todo mundo já era cascudo, já trabalhava há muitos anos. E aí, a partir daquele momento, aquele foi o meu ciclo de profissional, de amizade ali, de coleguismo ali profissional. Aquele foi o meu network. Então dali eu fui indo para outros lugares, e como eu comecei assim, a maioria dos trabalhos que eu fui sendo inserido eram trabalhos onde eu era sempre o mais novo, e todo o restante da banda era muito mais experiente. Isso foi um desafio muito grande. É claro que isso me impulsionou, me desafiou a querer melhorar sempre. Porque quando você toca com pessoas do seu mesmo nível musical, se assim eu posso dizer, é complicado falar isso, mas estou falando mais no sentido de experiência. Não tem como você comparar alguém que está começando hoje, alguém que começou mês passado, com alguém que já tem 10 anos de trabalhando, 10 anos de estrada. É completamente diferente. A sensibilidade profissional, a sensibilidade musical é completamente diferente. Então foi um desafio muito importante que me fez crescer bastante. E várias vezes eu me via aquém, né, dos trabalhos. Eu chegava para gravar, eu chegava para tocar, e o meu som era sempre aquela coisa no início, aquela coisa mais simples, aquela coisa
meio acanhada, meio tímida e todo mundo com maior sonzeira. E isso tudo me fazia querer melhorar, querer progredir musicalmente falando, profissionalmente falando. Então assim, foi uma caminhada muito interessante e com certeza devo muito aos músicos que dividiram estúdio comigo, que dividiram palcos comigo, salas de gravação, salas de ensaio. Realmente foram caras assim incríveis que acrescentaram muito e com certeza o meu resultado de som hoje, o que eu sou hoje musicalmente, profissionalmente, com certeza foi muito forjado por conta das experiências que eu tive profissionalmente. Então assim, a primeira coisa que eu quero dizer é que por mais que você, assim como eu naquela época que estava fazendo aula com aquele professor, estivesse aprendendo muita coisa, e talvez você possa aprender muita coisa aqui nesse vídeo, não tem nada mais eficiente do que, se assim eu posso dizer, o campo de batalha. Não tem nada mais eficiente do que você receber uma ligação, um trabalho e uma responsabilidade para fazer. Uma coisa é você na teoria, ok, o Thiago tá falando isso, deixa eu anotar isso aqui, que isso aqui é importante, isso aqui eu não posso esquecer. Outra coisa é você chegar, subir num palco para fazer um show e é aí que o bicho pega. Mas fica tranquilo que não tem nada, não tem nenhum bicho, na verdade não tem nenhum bicho de 7 cabeças. É tranquilo, eu acredito muito que a gente tem que ir sempre com humildade para ouvir conselho, para ouvir os toques e ir muito esperto também. E não pode baixar a guarda, mas tem que ir para cima. Então, se esse é o nosso sonho, a gente precisa correr atrás e a gente aprende muito, assim, trabalhando, né? E aí, conforme eu ia trabalhando, ia desempenhando bons trabalhos, eu ia sendo chamado para outros trabalhos e esse ciclo foi só aumentando. É um ciclo que vai sempre se repetindo. Você abre uma porta aqui, faz um bom serviço, você sai dela, deixa a porta aberta, alguém te indica para um outro, depois o teu telefone liga de outro lugar, foi fulano que te indicou e tal, e aí você vai ampliando o teu norte, ampliando a tua gama de trabalhos. Você às vezes faz um contato aqui que te leva para outros lugares, isso é muito importante. Então tem que ir sempre metendo a cara. No início, uma coisa importante a dizer, no início eu toquei muito de graça, uma coisa que uma coisa que é até difícil de conversar, né? Porque existem a realidade da profissão musical em várias situações, em várias ocasiões de trabalho. O músico profissional ele é muito desvalorizado. É claro que existem várias outras situações onde o músico é sim valorizado. E eu pude vivenciar os dois lados e vivenciei os dois lados na prática profissionalmente. Mas no início foi uma fase em que eu tive que me dedicar muito, em que várias vezes eu toquei de graça, toquei por você estar com músicos especiais, músicos que trabalham, músicos que vai ser legal ver que eles vejam você tocando ali, para você fazer contato, para você estar mais perto de alguém, enfim. E não se trata só de interesse, sabe? Parece que é uma coisa tipo assim, eu só vou fazer isso, só vou me relacionar por interesse. É claro que no fundo a gente não pode ser hipócrita, no fundo tem um pouco de interesse, porque você quer trabalhar, você quer conhecer a pessoa-chave que vai às vezes abrir uma porta para você, mas eu percebo que uma das coisas que mais funciona, como eu já falei, é o network, né? Mas principalmente um network sincero, um network humano. Mais do que você conhecer, ter na tua agenda, no teu WhatsApp, alguém muito importante, muito melhor que isso é você ser brother, você ser amigo. E cara, quantas coisas boas eu já vivi conhecendo músicos muito importantes no cenário musical, mas que eu me tornei amigo e pude vivenciar generosidade, humildade, sabe? Tanta coisa boa que eu aprendi também, não só musicalmente falando, não só profissionalmente falando, mas humanamente falando. Então, nunca, por mais que o network seja uma coisa muito importante e a gente vai querer sim se aproximar de certas pessoas por interesse profissional, nunca coloque isso em primeiro lugar. Esteja sempre disposto a se relacionar, a compartilhar a vida, a dividir, receber, enfim, isso é muito importante. E entrando num papo mais romântico musical, mas eu acredito muito nisso, a nossa música passa muito por isso. A gente tem que quando a gente decide ser músico profissional é porque a gente ama música, porque a gente é apaixonado por música. Então quando essas coisas começam a entrar na frente, a gente começa a se desviar do nosso foco
que antes de tudo, antes de qualquer coisa, era só fazer música, era curtir a vibe, curtir tirar um som de guitarra, ou seja lá qual instrumento você toque. Mas essa coisa de se relacionar, de ser amigo, generosidade, humildade, eu acho que quando a gente vive isso, de alguma forma a gente consegue se expressar musicalmente. Eu acredito muito que a música é uma comunicação, é uma linguagem, assim como qualquer outra, mas é uma linguagem artística, que às vezes é difícil de decifrar, às vezes não está tão claro, às vezes está claro, mas eu acredito firmemente que de alguma forma as pessoas conseguem ver a nossa verdade através da música. E quando a nossa verdade é uma coisa um pouco corrompida, um pouco suja, um pouco confusa, elas também percebem isso, elas também sentem isso. E talvez você já tenha se deparado com situações em que você ouviu alguém tocando, alguém cantando, alguém fazendo alguma coisa artisticamente, não só na música, mas com pintura, com poesia, com sei lá qual for a expressão artística, mas que você sentiu que realmente tinha alguma coisa muito especial naquilo que aquela pessoa fazia. Eu acredito que esse feeling todos nós temos. A gente às vezes consegue aprimorar isso com técnica. Eu que faço música, eu consigo aprimorar isso com técnica, assim como de tanto ouvir eu consigo aprimorar esse feeling, de tanto ouvir pessoas, mas enfim, é um papo meio romântico, mas eu não poderia deixar de falar aqui, eu acho que isso é muito importante. Mesmo que estejamos falando de profissionalismo, né, das responsabilidades de um músico profissional, da competência que um músico profissional deve ter, eu acho que um músico profissional acima de tudo, ele está fazendo música, né? Então o cara ele tem que ser responsável, ele tem que ser pontual, ele tem que ser uma pessoa íntegra, uma pessoa ética, profissionalmente falando. Você tem que ser um cara que saiba se relacionar bem, mas acima de tudo você tem que ser, antes de tudo você tem que ser um bom músico, ou seja, você tem que fazer música, você tem que tocar uma coisa, tem que fazer bonito, sabe? Porque todos esses pré-requisitos profissionais você vai encontrar e você deve encontrar, o correto era a gente encontrar, né, em qualquer profissional de qualquer área que for do mundo, mas todo mundo tem um pré-requisito da tua área. Nosso pré-requisito principal é que antes de tudo a gente saiba fazer música, é que a gente faça uma boa música. Então quando você junta tudo isso e você vai acumulando pontos, você tem muito mais possibilidade de ter sucesso, de você ser bem sucedido profissionalmente falando. E eu toquei num ponto aqui muito importante também, que é sobre relacionamentos, né? Você ser um cara legal de se lidar, você ser um cara simpático, um cara que consiga chegar em ambiente de trabalho e se dar bem com as pessoas. Às vezes a gente negligencia isso porque a gente acha que ser músico profissional é só tocar muito guitarra, ou seja lá qual for o teu instrumento, seja lá se você toca baixo, bateria, teclado, enfim, ou canta. A gente às vezes se preocupa tanto com isso que esquece de outras coisas. Mas uma coisa é fazer música, outra coisa é ser músico profissional. Assim como a gente tem que tocar muito, a gente tem que ser uma pessoa agradável em ambiente de trabalho. Por exemplo, eu falei aqui no início que eu fiz viagens para vários estados do Brasil, trabalhando, e eu posso te dizer que talvez nessas viagens eu tenha... O tempo que eu passei tocando, posso dizer aí 15% do tempo todo de viagem. Porque, por exemplo, geralmente as viagens são mais pro fim de semana, né? Então vamos supor, um show que seja num sábado. Depende muito do trabalho, depende muito da produção, de como seja fechado isso. Mas tem vezes que você sai, por exemplo, se o show é sábado à noite, e tem ocasiões em que a gente pega o voo bem de manhã cedinho, para poder chegar no estado, ou no local, no hotel, meio que na hora do almoço ou de tarde, para conseguir fazer passagem de som, conseguir fazer o show tranquilo e também não ser aquela correria. É claro que tem ocasiões em que é uma correria absurda e a gente precisa saber lidar com isso também. Precisa estar pronto fisicamente, mentalmente e musicalmente, é claro, para lidar com tudo isso. Mas tem casos em que a gente vai bem tranquilo, bem relaxado. Tem casos até que a gente vai um dia antes. Por exemplo, vai numa sexta-noite para de manhã, no sábado, já estar no hotel, tranquilo, tomar um café da manhã, relax. Às vezes a passagem de som, em vez de ser próximo do show, às vezes a passagem acontece de manhã
para que de tarde a gente possa almoçar, dar aquela relaxada. Às vezes o cantor ou a cantora prefere isso e essas coisas, depende muito da produção, depende do artista. Mas aí você vê, eu que moro em Itaboraí, para eu ir pro aeroporto, seja o Galeão ou Santos Dumont, eu levo uma horinha mais ou menos, ou um pouquinho menos, mas eu sempre saio com umas 2 horas de antecedência, ou um pouco mais, por conta de trânsito, porque não dá para atrasar com voo, né? E é o maior prejuízo para mim e para a produção do trabalho, então tem que ser pontual, tem que ser responsável. Então aí você já acorda cedo, já fica um tempo na estrada, já chega no aeroporto, às vezes você toma café com os músicos, você tá ali com eles. Quando você pega o avião, se for meia horinha, 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, dependendo para onde você for, se é muito perto ou muito longe, você vai dividir assento. Assento não, você vai estar do lado de alguém no avião. E aí você vai trocando uma ideia ali, ou você vai dormindo. Aí chega no avião, você pega uma van para ir pro hotel. Aí dependendo do local onde você pousa e a localização do hotel, eu já peguei situações em que tive que do aeroporto do estado até o hotel, eu tive que fazer 6 horas de van até chegar no hotel. E aí do hotel até o local do show, às vezes é 1 hora mais 2 horas de van. E aí você começa a contabilizar isso, né? Você chega no hotel, você tem que dividir quarto com alguns dos músicos. Então olha quanto tempo você passa se relacionando com as pessoas. Nessa hora, meu amigo, o quanto você toca de guitarra, o quanto você toca do teu instrumento, não tá, tipo assim, não tem valia nenhuma. Porque você a tua guitarra vai estar na bag, talvez no porta-mala, no banco de trás da van, e você vai estar ali zoando pra caramba, rindo pra caramba, ou você vai estar acanhado, sabe? Dependendo de como você é, se você é tímido, se você é extrovertido. Então tem que saber lidar com o público, tem que saber lidar com a galera no ambiente de trabalho. E eu acredito muito que quanto mais você se dá bem com as pessoas que você trabalha, com os músicos da gig, da banda que você trabalha, quanto mais isso acontece, você tem uma possibilidade ainda maior de se dar bem, de ser bem sucedido, de ter sucesso aonde você pisa para trabalhar como um músico profissional. Então eu tô falando tudo isso porque isso aí são coisas que, se ninguém te disser, você só vai aprender na prática. Ou a não ser que você faça aula com alguém, ou você conheça alguém que seja músico profissional, mas é nessas trocas de experiência que a gente vai aprendendo muito sobre a carreira do músico profissional, né? E a gente vai percebendo, isso é curioso, que por mais que a gente tenha que se dedicar horas e horas e horas por dia no nosso instrumento, querendo tocar melhor, estando mais pronto, mais apto, musicalmente, profissionalmente falando, tem várias e várias e várias e outras questões que estão ao redor e que compõem a nossa capacidade, a nossa competência profissional. Bom, ser músico no Brasil, dependendo de onde você mora, dependendo de onde você vive, você com certeza vai ter os seus desafios que são locais, que são desafios para a tua realidade. E no início nem sempre a gente tem uma agenda lotada de shows. E dependendo da tua fase de vida, você às vezes já tem conta para pagar, ou se você é muito novo, como eu comecei, não tinha muitas contas para pagar. Aliás, quando eu comecei não tinha nenhuma conta para pagar. Meus pais pagavam as minhas contas. Mas mesmo novo, de repente você já tem muita conta para pagar. Enfim, cada realidade é uma realidade. Mas uma coisa muito importante que eu aprendi desde cedo, e aí eu já comecei a aprender muito com os meus professores, e eu queria citar aqui os professores também, por curiosidade. Os professores que eu passei, que foram professores excelentes, me ensinaram muito musicalmente, profissionalmente falando, humanamente falando também, que foram Felipe Boanerg, Ricardinho Marins, Leonardo Amoedo, Bernardo Bozizio, Bernardo Ramos, Matheus Barbosa. Eu acho que foram esses. Eu acho que foram esses. Então, assim, eu aprendi muito com esses caras e eu pude colher muita coisa importante. E uma coisa que eu carreguei comigo, que aprendi com eles, foi sobre ser empreendedor. Isso é uma coisa muito importante. Porque eu, por exemplo, eu faço bastante show, eu faço gravação, eu faço produção musical, eu dou aula presencialmente aqui no meu home studio, que é onde eu estou gravando esse vídeo para vocês. Faço aula via Skype também, via videochamada para alunos que querem fazer aula comigo, guitarristas de outros estados ou que moram no meu estado, mas moram muito longe e pela logística da localização inviabiliza, enfim. Tem um curso online.
onde eu tiro uma renda disso também. Então, assim, é muito importante que a gente consiga ampliar o nosso leque profissional, porque eu sinto que existe uma briga dentro da gente quando a gente é apaixonado por música. Porque quando a gente é apaixonado por música, a gente a gente quer viver o dia inteiro com a guitarra no colo, viver o dia inteiro com fone de ouvido, com um som falando alto aqui nas caixinhas de som. A gente quer se nutrir de música o tempo inteiro. Isso é muito importante, isso é fundamental. Isso é vital para a nossa vida musical e profissional. Mas a gente precisa pagar as nossas contas. E nem sempre a gente pode ficar esperando o telefone tocar, porque às vezes ele não vai tocar. Nem sempre você pode se dar o luxo de relaxar tanto assim e toda semana vai ter um showzinho, vai ter uma agendinha para você, algo que consiga suprir a sua necessidade ou além da sua necessidade financeira. Então a gente precisa aprender a ser empreendedor. E se a gente parar para prestar atenção, desde o início a gente é empreendedor, porque a nossa profissão é como se fosse um serviço terceirizado. Vamos supor que eu toco com um artista X e eu sou chamado para prestar um serviço para ele. A produção me liga, ou o diretor musical, o produtor musical, ou o próprio artista, dependendo da situação, me liga para fazer show, para entrar na banda, seja lá qual for o serviço. Então eu tenho a responsabilidade de administrar todas as informações que eu tenho, de horário, de repertório, de roupa, que é importante também, de postura no trabalho, conhecer tudo e chegar pronto para subir num palco, para fazer um show, para chegar no estúdio fazer uma gravação, para fazer uma produção musical, enfim. Mas se a gente parar para prestar atenção, a gente pode dizer sim e a gente pode dizer não para cada um desses trabalhos ao mesmo tempo. Então a gente é autônomo. O nosso trabalho é autônomo. Então, se a gente começar a enxergar isso desde o início, a gente já vê que a gente é algum tipo de empreendedor, seja muito ou pouco. Então, a gente precisa saber administrar isso e ampliar. Se você já toca guitarra bem, já consegue compartilhar conhecimento, por que não dar aula para as pessoas da sua cidade que querem fazer aula de música, que querem fazer aula de guitarra, de violão, enfim? Por que não você pegar esse conteúdo que você dá para os seus alunos já, formatar, converter isso para um formato online e vender isso dentro de uma plataforma, dentro de um curso ou um pacote de aulas em que você consiga vender o mesmo produto para várias pessoas? Porque pensa bem, se você tem 10 alunos presenciais, você gasta 10 horas por semana para dar conta desses alunos. Se eu tenho um material virtual que eu consigo dar para quem eu quiser, e quem quiser pode comprar esse material, o único tempo que eu vou gastar para isso é de produzir esse conteúdo, mas depois que ele está pronto, eu posso vender para 10 pessoas e eu não vou gastar um segundo desse meu tempo para dar aula para essas pessoas, porque esse produto está pronto. Então sim, são modalidades diferentes de aula, por exemplo, que a gente pode explorar, e a gente precisa pesquisar, conhecer o mercado, fazer uma busca, fazer uma pesquisa, para saber como a gente pode ter a nossa fonte de renda, para saber como a gente pode aumentar a nossa fonte de renda. E tudo isso influencia, enriquece as nossas frentes de trabalho. Porque uma vez que eu faço show pra caramba, isso me faz ser visto. Isso me faz ser visto como se eu estivesse numa vitrine. Logo, as pessoas, quando me veem muito fazendo certos trabalhos importantes, as pessoas pensam, já acabam tendo um julgamento diferente de mim, um julgamento mais elevado. Então eu acabo sendo um cara mais, de repente, mais requisitado para isso, para dar aula, para ser um professor dele. Então aí eu começo a explorar mais o lance das aulas, seja presencial, seja via Skype, seja num curso online, que é muito importante também a gente ter isso hoje em dia. E aí, se você monta um home studio, você consegue gravar de casa. Por exemplo, tem várias gravações que eu faço que são que eu vou para um estúdio para gravar, mas tudo isso tem um custo para quem está tirando do bolso. Tem um custo da hora do estúdio, tem o meu custo da minha mão de obra, porque eu estou indo lá fazer um serviço, né? Eu estou indo lá gravar. E dentro disso eu contabilizo o meu custo de translado, de tempo que eu gasto, de combustível, de alimentação. Às vezes o cara que está me contratando, está me chamando, ele prepara uma comida, prepara um lanche, ou pede um iFood. Eu fazendo isso de casa, eu tenho muito menos custo para apresentar para ele, o que torna esse trabalho muito mais econômico,
torna esse trabalho muito mais viável. E se eu tenho uma estrutura como essa, onde eu posso gravar tudo, onde eu posso gravar disco, onde eu posso gravar vídeos, onde eu posso viabilizar trabalhos que eu teria que fazer, me locomover para fazer, eu consigo fazer de casa, no meu conforto, gasto muito menos tempo, gasto muito menos energia e acabo fazendo com que isso seja mais econômico para quem está me contratando. Logo, eu tenho uma possibilidade a mais de trabalhar mais, eu tenho uma possibilidade a mais para apresentar, entendeu? Se você vai me cobrar, se eu vou te cobrar X para gravar de casa, eu vou te cobrar às vezes 2X para gravar indo até um estúdio. Então, se 1X já funciona para você, eu tenho essa possibilidade e eu sou um cara talvez mais procurado por isso, do que um cara que já não tem essa possibilidade de gravar de casa. Aí é um cara que acaba sendo um pouco mais custoso para fazer isso. Enfim, são possibilidades que a gente desenvolve, que a gente pode desenvolver profissionalmente com a música. E já que eu tenho um home studio, já que eu tenho equipamento de gravação, por que não produzir, por que não gravar, por que não usar um espaço para receber artistas aqui? Então é muito importante que a gente consiga olhar para o que a gente faz e tentar ver possibilidades de trabalhar, possibilidades de desenvolver frentes novas de trabalho. Isso é uma coisa fundamental para a gente que é autônomo, para a gente que corre atrás do nosso pão de cada dia. E no Brasil, mais do que em outros lugares, em outros países, onde a gente tem uma acessibilidade a mais, de uma facilidade um pouco maior econômica, uma facilidade um pouco maior de estrutura, de produção, de eventos, tudo isso, querendo ou não, viabiliza ou inviabiliza os trabalhos, viabiliza ou inviabiliza a compra de instrumentos musicais, compra de equipamento. Nossa, se eu for dizer quanto eu já gastei de equipamento para comprar guitarra, para comprar pedal, amplificador, montar home studio, cara, eu poderia, se eu fosse de outro ramo, eu não precisasse gastar tudo isso, toda essa grana que eu investi musicalmente, eu poderia fazer tanta coisa para mim mesmo, mas eu decidi investir profissionalmente falando, e investimento nos nossos equipamentos é uma coisa muito importante. E aqui dentro desse tópico, para falar de equipamentos, eu queria mostrar para vocês de uma forma bem prática o que eu uso de equipamento. Já que eu sou guitarrista, eu queria mostrar um pouco para vocês sobre os sons que eu uso e queria falar um pouquinho sobre versatilidade e mostrar como a gente pode estar pronto para isso, para atuar profissionalmente gravando, fazendo show, acompanhando o artista. Enfim, isso é muito importante que a gente saiba se posicionar musicalmente com o equipamento que a gente tem. Eu já quero começar falando aqui também que às vezes a gente tem a ilusão de que para ter o melhor resultado a gente precisa necessariamente ou obrigatoriamente comprar os equipamentos mais baratos, todos os equipamentos têm que ser importados. Se for nacional não vale, se for barato não vale, se for uma guitarra de menos de R$1.000 não vale, tem que ser de 5, 10 mil. Gente, primeira coisa sobre isso, equipamento bom, quando o equipamento é bom de verdade, ele tem o seu valor. Logo, geralmente o que é cobrado mais caro, geralmente o que sai mais caro é realmente bom, realmente vale a pena. Às vezes a gente tem um ouvido aguçado para perceber isso e às vezes não. Só que não são só esses instrumentos que dão possibilidade pra gente e que viabilizam. Então, cara, se você hoje é uma pessoa que acha que só tem que ter guitarra cara, só tem que ter pedal caro e amplificador caro para trabalhar, cara, você está perdendo tempo. Você não precisa disso para começar a trabalhar. É possível sim você começar a trabalhar, você começar a meter a cara profissionalmente falando e a desempenhar o que você mais quer fazer, o que você mais sonha, com instrumentos mais simples. O que você precisa é de conhecimento para domar isso. Da mesma forma que você vai precisar de conhecimento para tirar som de um instrumento mais barato, de um equipamento mais barato, você vai precisar de conhecimento para saber exatamente quanto vale uma guitarra de 5 mil, uma guitarra de 10 mil. Porque o que a gente vê muito por aí afora também é pessoas que têm, cara, equipamentos sinistros, muito bons, de alta qualidade, mas não tira um som tão bonito quanto um cara que tem um equipamento que vale, sei lá, 3 vezes, 5 vezes menos do que ele tem. Enfim, é um assunto meio polêmico, mas eu queria colocar minha opinião aqui, a minha opinião pessoal,
para que vocês soubessem o que eu penso a respeito disso, que por mais que eu tenha instrumentos que possam ser avaliados como relativamente caros, eu tive meu começo e eu sei por que eu quero esses instrumentos. Enfim, não é só por dinheiro, não é só por quanto vale, mas é porque ele me traz como possibilidade. E é claro que quanto mais você puder investir, você vai ter mais possibilidades, você vai ter mais qualidade. Normalmente funciona assim. Então vamos lá, eu queria mostrar para vocês aqui o meu som de guitarra, as possibilidades de timbragem que eu tenho, onde geralmente eu uso cada coisa, e queria exemplificar um pouco disso aqui para vocês. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui um som de guitarra clean. Essa aqui é uma guitarra Strato, né, uma Stratocaster, é uma guitarra que tem 3 captadores, e para esses 3 captadores a gente tem 5 chaves, ou seja, 5 possibilidades de sonoridades combinando os captadores. E o som clean é um som sem overdrive, sem distortion, né? Tá apenas aqui com um compressor que eu deixo sempre ligado, e um reverb. E já falando do compressor, eu gosto muito de usar compressor sempre ligado, porque guitarra Strato ela tem um captador single, diferente do humbucker, que é um captador um pouco maior. Ele às vezes tem uma chapinha de ferro prateada ou dourada. Então assim, o captador single é um captador sozinho, né? Singular. E o humbucker é um duplo. É como se fosse 2 desses num só. Então um captador humbucker ele tem muito mais saída, e um single ele tem menos saída, obviamente. Por conta disso você tem menos sustain, o som dura um pouco menos. Às vezes é um som um pouquinho mais fraco. Então o compressor ele faz a função, para mim, de alimentar um pouco mais esse som, empurrar ele um pouco mais para frente, mantendo a característica sonora de um captador single, só que com um pouco mais de punch, com um pouco mais de sustain. Isso facilita muito para mim quando eu vou subir no palco e quero ter um som muito bem presente. E assim, a escolha de ter uma guitarra com captador single é porque eu me adapto bem à sonoridade do captador single. A diferença não está só ligada à quantidade de ganho, à quantidade de saída de ganho de um captador para o outro, mas a sonoridade que cada uma dessas propostas oferecem para a gente. Então esse aqui é um som clean, um som clássico de Strato. Tá só com reverb e o compressor ligado. Primeira coisa que eu gosto de fazer é pisar nesse boost aqui, que é o RC Booster. Ele é um clean booster, ele faz quase que o papel do compressor, só que em vez de comprimir o som, ele dá um pouquinho de ganho, dá um pouquinho de brilho, e eu consigo ter uma dosagem disso, controlando para onde eu quiser, se eu quero muito ou pouco disso. Mas olha só, sem o RC Booster, com o som começa a dar uma rachadinha de leve, o que para mim é muito característico, parece muito com o som de clean de um amplo valvulado. Existem amplos valvulados e amplos transistorizados. O amplo valvulado ele tem válvulas, ele tem umas lâmpadas assim que são encaixadas na parte de dentro dele, do sistema do pré-amplificador dele, que quando você liga elas esquentam e aquecem o som, deixam o som um pouco mais gordo, um pouco mais brilhoso, com um pouco mais de ganho. E quanto mais volume você dá, ele começa a distorcer naturalmente. Isso é um som muito característico, um som clássico de guitarra, e eu faço o RC Booster para me dar um pouco dessa sonoridade, dessa característica sonora. Isso funciona muito bem para o clean e para os drives também, eu vou mostrar isso para vocês. Aqui eu tenho um delay simples que deixa o som um pouquinho mais molhado, ele não atrapalha, ele fica ali só para fazer uma cama, funciona para fazer bases, tanto quanto para fazer solo. Olha só. Enfim,
tem outras possibilidades aqui de delay que eu já vou mostrar para vocês. E aqui tem o meu primeiro estágio de drive, que é um drive um pouco mais clean, né? Ele tem tem uma dosagem pouquinha de drive, que é só para fazer algumas bases simples, posso fazer alguns solos, alguns comentários, mas é algo bem sutil. Ele se parece até bastante com o clean, né? Ele preserva a característica do clean. E isso é uma coisa que eu gosto muito, para mim tem a ver com versatilidade. Então, quando você tem um clean, você tem uma característica de som. Quando você tem um som de overdrive, ele não ele não pisa muito fora, sabe? Ele tá ali muito próximo, o que pra mim é muito importante, porque se eu precisar de um clean, eu vou ter, se eu precisar de um drive, eu vou ter, sem alterar completamente a timbragem do meu som, sem que tenha um brilho excessivo, um grave excessivo. Então eu consigo tocar tudo com clean, tudo com drive, respeitando a minha equalização da minha guitarra. E eu gosto que tudo isso seja bem uniforme, seja bem combinado para isso. Aí, por exemplo, essa demonstração de drive que eu fiz do primeiro estágio, eu desliguei o boost para ter um pouquinho menos de ganho. Então, se eu quiser empurrar um pouquinho, eu posso usar o boost para isso. Ó, sem o boost. Com o boost. Sem. E aqui, como terceiro estágio, eu tenho um Tube Screamer, uma simulação de um Tube Screamer que eu posso usar ele somando com esse primeiro estágio de drive. Ó, só com o primeiro drive, com o segundo somado. Aqui eu já tenho um drive um pouco mais quente, já dá pra fazer umas bases bem quentes, ó. E se eu quiser pisar no boost ainda para dar mais um ganho, eu consigo ainda. É ótimo para fazer solos mais intensos, né? Enfim, a guitarra ela começa a virar bem rock and roll, né? Enfim, são possibilidades de drives e cleans que eu vou aumentando o ganho gradativamente, e é claro que a escolha dessas opções eu faço com a sensibilidade que eu tenho musical para escolher conforme a dinâmica da música, conforme a atitude que eu quiser impor e é que a música me diz. Na verdade, eu coloco algo que eu sinto que a música está me sugerindo, e eu acho que isso aí é um posicionamento muito importante para a gente que é músico, de pensar sempre nas possibilidades, baseado na dinâmica, na conversa que está rolando. A música é como uma conversa, né, entre os músicos. Se tá todo mundo falando muito alto, a gente fala um pouquinho mais alto, a gente chega mais junto. Mas se de repente o clima cai, vai lá no chão, a gente vai junto. A gente segura a onda, muda a dinâmica, muda a pegada, enfim. E dentro disso, dentro desse tema, existem várias formas de você resolver isso, de você resolver essas situações e desempenhar essas situações tecnicamente falando.
Claro que esse vídeo não tem esse foco especificamente, mas existem várias formas de você lidar com isso em relação à dinâmica, com a tua pegada, com a força que você aplica, tocando muito forte ou tocando muito fraco, segurando muito a onda. E é claro que, já que a gente está falando de timbragem, eu entrei nesse assunto, abri esse parênteses aqui, antes de fechar, o jeito que a gente toca, a força que a gente toca, modifica muito também a timbragem. Por exemplo, se eu estou com o drive ligado, ó. Se eu tocar um pouquinho mais fraco sem mexer em absolutamente nada. Um som um pouco mais suave, um som um pouco mais dinâmico, mais aveludado, que respeita um pouco mais, que às vezes respira um pouco mais, dá mais essa sensação de que tranquilizou, né? De que segurou um pouco a onda, enfim. E eu também tenho mais uma possibilidade aqui, que seria esse outro drive aqui, que é o Blue Note, que eu geralmente uso somado ao meu drive de primeiro estágio. Por exemplo, só com o drive sem o Blue Note ligado. Com o Blue Note. E vamos falar aqui sobre o delay, ó. Eu tenho esse delay aqui também, tá escrito aqui como U2, justamente porque ele faz um delay de colcheia pontuada, onde eu consigo ter um delay bem marcante, uma coisa bem moderna e tal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tem também um delay aqui com bastante modulação, para fazer uma coisa um pouco mais expressiva, uma coisa mais bonita, né? E esse delay aqui que eu também uso bastante, ele é um swell, ele mascara, ele esconde o ataque da guitarra e ele faz um fade in pro som da guitarra, ó. O que é muito útil para fazer algumas gravações e algumas situações de ao vivo. Enfim, a ideia era mostrar de uma forma breve aqui, de uma forma bem sintetizada, um pouco da minha sonoridade de guitarra, e isso aqui eu uso para praticamente todas as situações de trabalho. Esses estágios de clean com boost, de drive com boost e mais high gain, enfim. Domar isso aqui é uma coisa muito importante, é uma coisa estritamente tecnicamente da guitarra. Tá, uma coisa muito voltada do meu instrumento, e é importante que a gente saiba domar isso. Saber lidar com timbragem é muito importante, porque tudo que a gente ouve é sonoro, é audível, e o que a gente estuda
o que a gente vive, aprende horas e horas e horas praticando no quarto de casa, é ouvido pelas pessoas de uma forma audível, né? Então, assim, é muito importante que a gente saiba timbrar o nosso instrumento para que ele soe mais agradável, para que ele soe mais adequado. Então, tipo assim, além de ser uma timbragem bonita, tem que ser uma timbragem que converse com o estilo musical. Se você estiver fazendo um trabalho que seja pop, você tem que saber timbrar para um trabalho pop. Se você estiver tocando numa banda de reggae, é um som diferente. De rock, um som diferente. De bossa, é um som diferente. De jazz, de música instrumental. Enfim, a gente precisa saber vestir a camisa do trabalho e, como músico profissional, buscar essa versatilidade que permita com que a gente consiga resolver as situações profissionais. Então, assim, a ideia desse vídeo, para finalizar, era mostrar que não é só de música que vive um músico profissional, né? A gente tem várias responsabilidades, várias preocupações que a gente precisa ter para agilizar a nossa vida profissional, o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Mas é muito importante que a gente saiba administrar isso da melhor forma possível para nossa realidade, para as situações em que a gente vivencia profissionalmente falando. Bom, espero que tudo esse conteúdo tenha ajudado, tenha sido útil para você de alguma forma. Espero que todo esse compartilhamento de experiências profissionais minhas tenha sido útil para você. E espero muito que você consiga viver os seus sonhos, nunca desista deles. E por mais que seja difícil, você consegue. É só você querer. A gente sempre consegue. Eu acredito muito que a gente consegue chegar aonde a gente quiser, basta a gente acreditar. Às vezes nós mesmos nos sabotamos, né? Então, para finalizar aqui, queria deixar uma mensagem de motivação para você. Cara, sonhe mesmo e corra atrás que você vai alcançar. E é isso aí. Vamos nessa e muito som pra gente. Valeu!